Pai do Senhor, meus irmãos. Está com saúde, com vigor. Glória a Deus por isso. Fico feliz por mais essa oportunidade que o Senhor me concede à igreja de estar no santo lugar para cultuarmos, aprendermos, sentimos a sua presença desde o início do culto. Deus vem falando conosco e vai continuar falando. Aleluia. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Lucas, evangelista Lucas, capítulo 17. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração. Então essa é a palavra que o Senhor quer falar com a sua igreja. Lucas 17. Eu vou ler alguns versículos. Diz assim: E disse aos discípulos: É impossível que não venha escândalo, mas ai daquele por que vierem. Melhor que fora que ele pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te ao mar, e ela vos obedeceria. Versículo 20. Interrogando pelos fariseus sobre quando havia de ver o reino de Deus, respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem direis ele aqui ou eis ali, porque o reino de Deus está em vós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da tua poderosa palavra, eu me coloco aqui como instrumento teu, Pai. Ilumina nossa mente, abre nossos corações. Senhor, faça a tua vontade. Aqui está a tua igreja, que a tua palavra venha alcançar o objetivo, Pai. Que o teu nome venha a ser glorificado em cada vida. Que o teu nome cresça neste lugar. E abençoa o teu povo para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar. É uma palavra de advertência, na verdade, dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É bem interessante que nesse contexto, Jesus estava indo a Jerusalém e a sua missão era ser crucificado. Estava convicto disso. Jesus, ele acabara de falar sobre o inferno nos versículos anteriores, que depois de estar nesse lugar é impossível sair de lá. E Jesus aqui, nesse capítulo 17, ele vem a nos alertar sobre algumas advertências. E em seguida ele vem falar sobre a segunda vinda. Em seguida ele vem falar sobre a oração. Isso tudo está inserido nesse contexto. Então o Senhor fez eu entender que aqui tem algumas advertências para a igreja, para não ficar de fora da segunda vinda. Esse capítulo todo 17. E aí no final do capítulo 18 ele ensina a receita para você não dar escândalo, para você não ser soberbo, para você perdoar. É através da oração. E é assim que Deus trabalha. E no capítulo 17 há pelo menos 3 pecados
que a gente pode ficar de fora da segunda vinda de Cristo. O primeiro pecado está no versículo 1 do capítulo 17, que ele disse que é impossível que não venha o escândalo, mas ai daquele porque vier o escândalo. Na verdade, o escândalo é inevitável, vivemos numa sociedade depravada, mas esse escândalo aqui não está falando para ímpio, não está falando para aquele que não nasceu de novo, que não tem um compromisso com Deus, mas são aqueles que são conhecedores do Evangelho. É interessante que o escândalo que Lucas relata aqui no seu Evangelho, está falando aqui os falsos profetas, está falando aqui para Judas Iscariote, está falando aqui para a cidade de Corazim, ai de ti, Corazim, e todos aqueles que causam escândalos conscientemente, pecando voluntariamente, está debaixo do ai do Senhor. Você se lembra em Mateus capítulo 23? Ali tem mais ou menos 7 a 8 ais. E está falando pessoas conhecedores, doutores da lei. Está falando de fariseus. Está falando ali de escribas. E esse ai aqui está falando para crente convertido, a igreja do Senhor. Tão grave é o escândalo hoje. Por isso que ser cristão não é fácil, meu irmão. Não é fácil. Há um confronto com a nossa vida, a Bíblia nos confronta. É tão séria a malignidade do escândalo que Jesus disse que é melhor pegar uma pedra e pendurar no pescoço e lançar ao mar do que causar danos, escândalo a um desses pequeninos. É interessante que pequeninos aqui não está falando de crianças, mas está falando de pessoas que iniciam a sua fé, que ainda são crianças na fé. E trazendo para a realidade de hoje, quantos escândalos há hoje na igreja? É misericórdia mesmo, porque é inevitável, mas a Bíblia diz que ai daquele. Quantos pastores barateando a fé, barateando o Evangelho, barateando a graça de Deus. A gente olha nas internet quantos escândalos na igreja do Senhor. Hoje em dia a gente vê pastores que casou 5, 6 vezes. Está algo comum hoje. A gente vê hoje as pessoas barateando a graça de Deus. E Paulo já alertava isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, virão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia, tendo a aparência de cristão, mas negando ali as suas obras. Paulo vai dizer que nos últimos dias apostataria muitos da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. Hoje tem igreja para todo tipo, para todos os cardápios que as pessoas querem. As pessoas não querem mais ouvir realmente o genuíno evangelho, a verdade, porque o evangelho ele tem princípios. Hoje tem igreja para todo tipo, meu irmão. Eu olho na internet e às vezes a gente fica assustado, pastores falando barbaridades, despreza a oração, despreza a santidade, dizendo que inferno, isso aí é coisa aqui da terra. E Jesus ele dá alerta para a gente não ficar de fora, cuidado com o escândalo, porque cada um de nós vamos responder pelos nossos atos. E o segundo pecado, para a gente não ficar reprovado na segunda vinda do Senhor, é sobre a falta de perdão, irmão.
A nossa natureza decaída, ela clama por retaliação, ela clama por vingança. E tem uma coisa que o crente tem, eu tenho, é uma coisa, é o orgulho, é o nosso ego. Isso não se tira muitas vezes com oração. A gente precisa nos confrontar. É o orgulho. Hoje tem casal, por exemplo, que vive brigado. Pai não fala com filho, filho não fala com pai. E vem para a igreja muitas vezes, continua a mesma coisa e não muda nada. Criou uma raiz de amargura, talvez por causa de uma palavra, e não consegue mais perdoar. E aí Jesus ele fala aqui: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependa e perdoa. O confronto é a solução. Não tem como fazer vista grossa. Se eu lembrar que alguém tem alguma coisa comigo, eu tenho que ir lá na casa dele e me acertar com ele. Se ele não quiser se acertar comigo, a Bíblia diz: traz 2 ou 3 testemunhas e considera como publicano. Leve isso à igreja. Mas você precisa confrontar, pedir perdão. Talvez muitas coisas, tem muitas pessoas que deixam de ser abençoadas por Deus porque não conseguem liberar mais perdão. Porque a raiz de amargura, ela te deixa preso, amargurado. Você está tomando café e aquela pessoa está presa ali contigo. Então é uma coisa que impede até de Deus responder às nossas orações. E se Jesus vier, e se você não perdoa o irmão, você pode ficar de fora. Interessante porque Jesus falou uma parábola em Mateus capítulo 18, verso 11, se eu não me engano, que ele disse que um rei, ele chamou os seus servos e foi fazer conta. E chegou lá, aquele servo devia 10.000 talentos. E ele não tinha com que pagar. Então ele prostrou, reverenciou e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque aquele rei mandou que fosse vendida a sua esposa e os seus filhos, mas aquela dívida era impagável, porque 10.000 talentos era 350.000 quilos de ouro e de prata, era 150.000 anos de trabalho. Jesus não fala na verdade uma parábola, ele fala uma hipérbole. Todo o império da Judéia e da Galiléia dava 800 talentos, era 10 caminhões lotados, cheios, era impossível. Só que aquele homem foi perdoado daquela dívida, e ele encontra ali um conservo que devia 100 dinheiros, 100 denários. Um trabalhador ganhava 1 denário por dia, dava 3 meses e 10 dias mais ou menos de trabalho. E ele pediu: tem misericórdia de mim, eu vou te pagar. E aquele homem que foi perdoado pelo rei, ele não perdoou o seu irmão e lançou na prisão. E Jesus termina a parábola dizendo que os conservos viram aquela atitude dele e avisaram o rei, e o rei lançou na prisão aquele que não perdoou a dívida. E ele termina a parábola dizendo: assim fará o nosso Deus se não perdoar cada um de suas ofensas. Sabe por que devemos perdoar? Porque a nossa dívida com Deus é impagável. Não tem como a gente pagar. Não tem como. Agora, como ser humano, eu vou me sentir ofendido, mas eu preciso perdoar o irmão Alex. Isso é cristianismo. Espiritualidade, a gente não mede pelos dons, habilidades,
dos dons espirituais, mas se mede pelos frutos. E o perdão, tanto é que ele requer força do alto, requer a graça de Deus. Por isso que um homem de oração, ele vai conseguir liberar, porque ele tem a graça com ele. Agora uma pessoa que não ora, não vai conseguir perdoar. Tanto é que os apóstolos falaram para o Senhor: Senhor, acrescenta-nos fé. Porque é preciso ter fé. Na verdade, o perdão requer a força do alto, a graça de Deus. Por isso que os apóstolos, quando entenderam disso, até perdoar 7 vezes. Não está falando literalmente, mas está falando ilimitado. No hebraico ali. Perdoar sem cessar. Por isso que eles pedem: acrescenta-nos fé. E aí Jesus disse: se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela obedeceria. Ou seja, uma fé pequena, tamanho de um grão de mostarda, num grande Deus, ele é capaz de perdoar e remover obstáculos através da fé, pela graça de Deus. Não sei como você entrou aqui nesta noite, essa palavra é para alguém. Aleluia. Essa palavra vem para alguém que guarda raiz de amargura. E nesta noite você precisa perdoar para Deus liberar a sua paz, para Deus liberar a sua graça. Esta é a noite oportuna. Talvez você tenha chegado na igreja e nada acontece contigo, nada acontece na tua casa. Talvez seja pela falta de perdão. E essa palavra vai para alguém, tem um endereço certo. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro pecado que Jesus destaca aqui nesse texto é sobre a soberba espiritual. Meu irmão, é uma coisa séria o mundo espiritual. Porque uma pessoa, ela pode ter uma fé grande e fazer coisas extraordinárias, e isso levar ela a soberba ou orgulho. E uma coisa também, isso é reprovado por Deus. Por isso que a Bíblia diz: quanto mais é dado, mais é cobrado. E Jesus, ele vai falar, ilustrando aqui, sobre um escravo e um patrão. Ele diz assim: e qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem, voltando a ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, cinge, serve até que tenha comido e bebido, e depois comerá e beberás tu. Porventura dá graça ao tal servo, porque fez o que é mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizer tudo quanto for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devia fazer. A questão do orgulho, irmão, Jesus está falando aqui, o serviço cristão, ele deve ser um gesto de humildade, que o servo, ele deve se colocar na posição dele. Ele não tem que colocar o Senhor na parede. A obrigação dele é servir. Não precisa o patrão estar dizendo: ó, senta aqui e come. Você primeiro tem que servir o patrão. E Paulo, ele entende isso. Ele diz que ai de mim, se não anunciar o evangelho. E tem gente que só faz aquilo que é normal. O servo, ele tem que ir muito mais além. Jesus falou: se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino de Deus. Nós temos que ser melhor do que eles, porque nós temos a graça, porque nós temos o Espírito Santo. Ele só fazia de aparência, nós não. Nós temos que fazer de coração, como servo de Deus, fazer muito mais ainda, sem cobrar nada de Deus.
por isso que o primeiro sermão da montanha, e ali Jesus disse que bem-aventurado é o pobre de espírito. E a palavra pobre ali tem dois sentidos: aquela pessoa miserável e aquela pessoa que só tem o necessário. Jesus usa aquela palavra de miséria. Bem-aventurado é aquele homem ou aquela mulher que chega diante de Deus com um estado de miséria e não sou digno de reivindicar nada do Senhor, a não ser a tua misericórdia. É isso que a Bíblia nos ensina. Por que tem pessoas hoje que Deus já não aguenta nem mais? É uma pessoa que prega bonito, tem dons, tem habilidade, mas é soberbo. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, faz guerra ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E tem coisas isso aqui que a gente precisa confrontar. Depois disso, Jesus ele vai falar, ele vai entrar no contexto sobre a segunda vinda. Ele diz que o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior, ou está aqui, ou está ali, não é algo geográfico, não vem com uma aparência, não vem com um aparato como um palácio, como militar, como ostentando ouro, ostentando prata. O reino de Deus é interior, está dentro de vós. E era isso que os fariseus, as autoridades da época estavam familiarizados. Queriam um Messias político, conquistador, chegasse ali e destruísse o Império Romano. Eles tinham essa ideia. E Jesus veio pregar um reino de cabeça para baixo. Tanto é que quando ele chega na bem-aventurança, as pessoas não conseguiam acreditar. Bem-aventurados para Deus era pobre de espírito, é aqueles que choram, é os misericordiosos. Já na cultura romana era totalmente oposto. E Paulo vai dizer que o reino do céu não é nem comida, nem bebida, mas paz e alegria no Espírito Santo. Paulo vai dizer também que o reino de Deus não consiste em palavras faladas da boca para fora, mas consiste em poder, em virtude. Por quê? Porque nós temos um novo coração, temos o Espírito Santo, nós não precisamos mais viver de aparência. Aonde tem uma pessoa nascida de novo, ali está o reino, está dentro de vós. Aí eu fiquei pensando, Senhor, mas naquela época Jesus tinha um ministério terreno, ele pregou um reino espiritual. Tanto é que ele disse que o meu reino não é deste mundo. Mas se a gente for analisar o livro de Apocalipse, o reino de Deus é incomparável, irmão. Tudo que você pensa aqui de ouro, de prata, cristal, lá é superior. Essa vida carnal aqui é temporária, lá vai ser eterna. Lá vai ser uma vida eterna. Aqui a gente passa por lágrimas, por choro, decepção. Lá a Bíblia diz que não haverá choro, não haverá mais morte. Vai ser uma vida plena com Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A vinda de Cristo, ela será repentina. O versículo 22 diz que dias verão, desejarei ver o Filho do Homem, e não vereis. E digo, eis aqui ou eis ali. Porque como relâmpago, desde a extremidade inferior até a extremidade, assim será a vinda do Filho do Homem. Paulo chega a dizer que a vinda de Cristo é um mistério. Ele disse, é um mistério. E dizer, nem todos morreremos, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente. A Bíblia diz, assim será a vinda do Filho do Homem. Repentina, de repente. Paulo diz que é um mistério. Aquilo que é mortal vai se revestir do imortal.
aquilo que é corruptível vai se revestir do incorruptível. E ele dá o brado de vitória, ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? E ele termina o capítulo dizendo: sede prudente e abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo chega a dizer sobre a vinda de Cristo que não tem data marcada. Na verdade, o cumprimento profético, biblicamente falando, tudo já aconteceu. Fome, guerra, terremoto, isso aí sempre houve. E a natureza dando mais sinal ainda. E Paulo diz que, olha, sobre o tempo e as estações, não necessitais que vos escreva. Tem pessoas que deu data, marcou data para a vinda de Cristo. E Paulo ali, na carta aos Tessalonicenses, ele dá uma lição, ensinando como devemos estar preparados. E a primeira lição que ele fala é: olha, vocês precisam estar atentos, porque a vinda de Cristo vai vir como um ladrão de noite. Vai ser inescapável, como uma mulher que está para dar luz a um filho. A mulher que está com dor de parto não vai escapar, ela vai dar luz. A vinda de Cristo vai ser inescapável. E Paulo adverte dizendo que, olha, cuidado para vocês não imitar o mundo. Diz que não somos como os filhos das trevas, mas somos filhos da luz. Não durmamos como os demais. Não durmamos ali, não está desatento, não está cochilando, está vigiando. Sermos sóbrios, porque a vinda do Senhor, ela vai acontecer, querendo você ou não, querendo o mundo ou não. Paulo, em Romanos capítulo 13, no verso 11, ele diz assim: e conhecendo o tempo, é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitando as obras das trevas, revistamos das obras da luz. Rejeitamos, deixamos a glutonaria, a bebedeira, a imoralidade e revestimos do Senhor Jesus Cristo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 14, diz assim: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E ele segue dizendo: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, entender qual seja a vontade do Senhor. Remi o tempo, porque os dias são maus. Enchei-vos do Espírito Santo, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui está a receita para a gente ter uma vida ativa, abençoada, e não ficar do lado de fora do arrebatamento da igreja. A vinda de Cristo, ela vai vir também como num descuido espiritual. Versículo 26. Como foi no dia de Noé: comia, bebia, se dava em casamento, até que Noé entrou na arca. Como também nos dias de Ló: comprava, vendia, edificava. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Jesus disse que a vinda dele vai ser como aqueles dias do mundo antigo, que foi uma catástrofe. E aí eu lhe pergunto para a igreja: qual é o mal? Comer, beber, comprar e vender? Nenhum. Mas era só isso que aconteceu? Não. O mundo da época depravado, o mundo imoralidade, cheirava mal aos olhos de Deus. Não é diferente de hoje. As pessoas só tinham para fazer plano para as coisas terrenas. Tem pessoas que só pensam nas coisas terrenas, mas não pensam no espiritual. Porque comprar, vender, comer, casar, isso não é problema nenhum.
Mas o problema é que as pessoas fazendo essas coisas e não atentando para os planos de Deus, pode se tornar uma catástrofe. E tem uma frase do pastor Hernandes, que ele diz que o que nos afasta de Deus não são só os venenos, mas as tortas de maçã. As coisas por si só sendo boas, é aquelas religiosas, não faço mal para ninguém, eu tomo a minha cervejinha, eu tomo a minha caipira, eu não faço mal para ninguém, eu vou na igreja no domingo, eu dou meu dízimo, olha, aqui estou bem, eu quero aqui guardar meu dinheiro na conta, e não se preocupa com a sua vida espiritual, achando que está bem, e não está. A Bíblia diz que aquele que não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus. Isso é a Bíblia Sagrada. Você precisa saber e despertar, saber se você nasceu de novo. A primeira característica de um crente que nasceu de novo: você sente tristeza pelo pecado? Se você não sentir tristeza pelo pecado, você ainda não nasceu de novo. Porque Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que choram. Não é aquele que chora por perca terrena, é aquele que chora por causa do pecado. Jesus disse: isto é bem-aventurado. Então a vinda de Cristo, ela vai vir num descuido espiritual, ela será inescapável. No versículo 31 diz que naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios da casa, não desça a tomá-lo, da mesma sorte quem estiver no campo, não volte para trás. Sabe o que Jesus está falando aqui? Um fato histórico. Sabe quando aconteceu isso? 70 anos depois de Cristo, quando Tito invadiu a cidade de Jerusalém. Jesus disse que aquele acontecimento histórico, que as pessoas não tinham dado tempo de descer, não desce do telhado, quem estiver no campo não volta a pegar suas coisas, porque o general Tito invadiu a cidade, derrubou um muro e matou muita gente à espada, não ia dar tempo para mais nada. Quem não fosse morto à espada daquela época, foi disperso pelo mundo da época. O que Jesus está nos ensinando é que na vinda de Jesus não vai dar tempo de se apegar às coisas materiais, não vai dar tempo de se apegar às coisas terrenas, vai ficar tudo aqui para o anticristo. E você precisa valorizar a tua vida espiritual. É a maior riqueza que você tem, a sua família, é você ter certeza da tua salvação. Você que chegou aqui nesta noite, aleluia, você está no lugar certo, na hora certa. Jesus, Ele está te chamando nesta noite. É interessante que quando Noé entrou na arca, a Bíblia diz que ainda 7 dias ainda o Senhor esperou. A porta ainda ficou aberta. E as pessoas não acreditaram, até que o Senhor fez chover e fechou a porta. Imagina o desespero na hora que começou a vir chuva de cima, do abismo de baixo, e começou ali a inundar aqueles montes, aquelas pessoas se lamentando pelo que Noé pregou. Esse homem falou a verdade e a gente não deu ouvido. Agora a arca está fechada, nós vamos ser destruídos. E essa arca, ela simboliza Cristo. Todo aquele que não estiver dentro da arca vai ser destruído, vai ficar para o grande dia do juízo. E pelo amor de Deus, eu não quero que ninguém aqui fique de fora do arrebatamento. Eu preciso lutar pela minha vida, pela minha família. Bendito seja o nome do Senhor. Pelo amor de Deus, dê ouvido à palavra do Senhor. A gente não sabe o dia da manhã, meu irmão. E foi a última vez que eu falei com a minha avó, quando eu fiz uma visita para ela. Mulher crente, mulher de oração. E toda vez que eu ia lá, é o hábito de ler a Bíblia antes de ir embora e fazer uma oração. E naquele dia, o Senhor me deu uma palavra sobre a ressurreição dos mortos.
Depois eu fui entender que o Senhor preparou ela e levou. E eu disse para ela: avó, nós vamos pelo arrebatamento ou vamos pela morte? Porque ela disse que já estava cansada. Mas nós vamos se ver lá, avó. Paulo chama isso de mistério. O corruptível vai se revestir do incorruptível. O Senhor vai dar a ordem de arcanjos. Os mortos vão ressuscitar primeiro. E nós, os vivos, vamos ser arrebatados. E vamos estar para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 32. Naquele dia será inútil um falso compromisso com Deus. Veja só o texto. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Será inútil um falso compromisso com Deus. Quem era a mulher de Ló, para quem não conhece? Ela era da família de Abraão, meu irmão. Ela era casada com um sobrinho de Abraão. Estava ligada à família de Abraão. Interessante que Abraão ficou intercedendo, porque o Senhor deu uma ordem que ia destruir aquela cidade com fogo, com enxofre. E Abraão passou a noite intercedendo. O Senhor lembrou ali de Abraão, mas deu uma ordem para Ló e a sua família: sai desse lugar, porque esse lugar vai ser destruído. Mas a Bíblia diz que a mulher de Ló, o corpo dela estava fora da cidade, mas o coração estava dentro da cidade. E é um perigo hoje para nós. A pessoa dentro da igreja, mas o coração lá em Sodoma. Não quer desapegar, não quer renunciar, não quer dizer não para o pecado. E aí Jesus vai falar aqui no texto, vai nos ensinar: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que perder a sua vida, salvar-se-á. Sabe o que Jesus está ensinando? Aquele que diz sim para o pecado, ele está sendo destruído. Dizer não para o pecado é ter vida com Deus, é se salvar. E obedecer à vontade do diabo é perder a sua vida. Por isso que Jesus disse que aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. A cruz aqui está falando realmente de comprometimento, ser seguidor de Cristo, sofrimento, de martírio, dar a sua vida pelo Evangelho, por Jesus Cristo. É renunciar o mundo pecaminoso, corrompido. Isso é carregar a cruz de cada dia. E aí Jesus, ele termina o texto. Ele diz assim: que na vinda de Cristo haverá só dois grupos de pessoas. A salvação, ela não é universal. Vai ter aqueles que são e aqueles que não são, que foram salvos e não foram salvos. Jesus vai falar aqui: digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, marido e esposa. Um será tomado, o outro será deixado. Lá no ambiente de trabalho, vai subir um e vai ficar outro. É o grupo dos salvos e o grupo dos perdidos. E Jesus, ele compara a sociedade da sua época, a sociedade de hoje, como um cadáver em decomposição. Por isso que Paulo diz que em Efésios capítulo 12, ele nos deu vida. Sabe por quê? Paulo diz que ele nos deu vida porque nós estávamos mortos.
Deus, Ele tira da sepultura para a sua glória. Ele deu vida. O Evangelho é vida, é transformação. E aí Jesus diz assim, respondendo, disseram: onde, Senhor? E Ele disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Jesus fala um provérbio, que espiritualmente, onde tiver os corpos mortos, ali vão as águias se alimentando dos cadáveres. A sociedade sem Cristo, que não é salva, ela é comparado a um cadáver em decomposição. E a igreja do Senhor precisa estar alerta, porque se Deus não perdoou os anjos, como disse Pedro, que pecaram, o entregou à escuridão, também se nós não se converter e não levar a sério a nossa vida com Deus, também Ele não vai deixar a gente subir. E diante desta palavra, eu quero que a igreja se coloque de pé. Eu peço para a banda adorar o Senhor. Você, como você se encontra aqui nesta noite, essa palavra de advertências, essa palavra é vida. Ela é o manual para a salvação. Se a gente quer ter uma vida abençoada com Deus, o caminho ainda continua estreito, o caminho ainda continua apertado. Ainda precisamos a cada dia lutarmos contra o pecado, contra este mundo cheio de podridão. Não sei como você chegou aqui nesta noite, meu irmão. Você deve estar preocupado. Eu preciso estar preocupado com a minha vida espiritual. Bendito seja Deus. Se chegou alguém aqui e a palavra falou com você nesta noite, você tem a liberdade de chegar diante do altar. Se tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, a oportunidade é essa. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Se hoje ouvir a voz do Espírito do Senhor, dê ouvido a voz do Espírito Santo que está falando nesta noite pela sua palavra. A vinda de Jesus pode ser a qualquer momento. Talvez você não pode estar aqui amanhã, pode ser tarde demais. Urabai, choramaia, choramaia da calabachure calamaia. Bendito seja o nome do Senhor. Tem mais gente nesta noite que precisa. Talvez aquele que precisa liberar o perdão. Talvez houve algum escândalo ou alguma situação em sua vida que você fracassou. Você está no lugar certo. O Senhor está te chamando de braço aberto nesta noite. Não deixe para o dia do amanhã. O Senhor, Ele te chama nesta noite. Esteja preparado para a vinda do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Ora, igreja, neste momento comigo. Fique espírito de oração. Espírito Santo de Deus. Tem gente aqui que precisa entregar a sua vida a Jesus. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Deixa o Evangelho mudar a tua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida nesta noite. Deixa Ele te libertar. Ele quer te libertar nesta noite. Orai, chorabai. Aleluia. Tristeza e dor. Vem aqui na frente. Nunca mais. A liberdade é o Espírito Santo. A liberdade é o Espírito Santo de Deus. O Senhor vai fazer coisa grande nesta noite.
Libagai chola bacalabagai. Libicalaba xandalabacalaba. Gobacai churibahai. Tecalabacalabacalaba. Tem mais gente. Adore o Senhor, adore o Senhor. Jesus te chama esta noite. Ele quer perdoar os teus pecados, escrever o teu nome no livro da vida, mudar a tua história. Aleluia! Jesus te chama nesta noite. Jesus quer mais de você. Aleluia! Ele quer a tua alma. Isso. Você com o Espírito Santo está trabalhando no teu coração. Vem entregar a tua vida nessa noite. Oh, aleluia. Adore o Senhor, igreja. Adore, adore, adore. Vidas aqui estão entregando as suas vidas ao Senhor. A festa no céu. Aleluia. 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 Não saia daqui essa noite sem a certeza da tua salvação. Aleluia. Jesus quer te salvar. Sai do teu lugar. O Senhor te chama. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus é maravilhoso. Isso. Adore, toda a igreja adore. Assim será no céu de glória. Sinta a presença. Sinta a presença do Senhor. Jesus preparou este céu para a sua noiva. Aleluia. Isso. Glória a Deus. Dele, sinta a presença. Ele está voltando a buscar seu povo. Deixa a prova, a luta para lá. Só adora Ele. Lá não haverá tristeza. Lá não haverá angústia. Lá só haverá alegria do povo salvo. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Levante as tuas mãos para cá. Vem cá, meu irmão, você que aceitou o Senhor também. Nós queremos orar por vocês. A igreja quer orar por vocês que estão entregando as suas vidas para Jesus, para o Senhor da graça, da força, para vocês vencer os obstáculos, o pecado. Levante a tua mão, igreja, ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor venha ajudar os teus filhos a vencer os obstáculos da vida, o pecado que tão de perto nos rodeia.
que o Senhor venha perdoar os seus pecados, lançando no mar do esquecimento, escrevendo os seus nomes no livro da vida e começando uma nova história, uma história de sucesso, uma história de êxito, uma história de vitória. Deus, que a partir de hoje a tua glória, a tua presença seja com teus filhos, seja com a tua filha. E toda a igreja diz amém, e dá uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece, Ele é digno de toda honra e de toda glória. Pode ficar em pé, pode ficar em pé. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Isso, adore a Ele, adore a Ele. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. E só você que vai ser arrebatado. Levante as mãos assim, você que vai ser arrebatado. Enalteça, engrandeça, adore a Ele, porque enquanto você adora, Ele derrota os adversários, o inimigo, coloca por terra as provas e dá vitória para nossas vidas. Será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Aleluia. Oh, meu amado Jesus, Aguardado, volta a Ele buscar vem teu povo, me Senhor. buscar. Volta a buscar a tua igreja, Senhor. Aleluia, Jesus. O Messias Ela foi comprada, Jesus, pelo teu Ele sangue. vem me buscar. Arrebata teu povo, Jesus. Xarabai, chourabacandarai. Jesus está voltando, aleluia. Jesus está voltando, aleluia. Te prepara, igreja. O Senhor está voltando, buscar aquilo que Ele já pagou um alto preço. Aleluia, 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 glória a Jesus. Você está sentindo a presença do Senhor, meu amado? Jesus é maravilhoso, glória a Jesus. Nós vamos sentir isso todo dia, irmão. Você que está sentindo o poder da Shekinah de Deus, lá na glória, nós vamos sentir todos os dias a presença e a glória do Pai. Aleluia, é maravilhoso. Aqui a gente sente só um pouquinho, mas lá vai ser demais. Vale a pena abandonar tudo para servir ao Senhor. Aleluia, amém? Tu pode dar um sorriso para o teu irmão, dá um sorriso para ele, diz para ele: você está abençoado, isso, está abençoado, glória a Deus. Aleluia, irmão. Não tem como sair de um culto assim não estando abençoado.